Existem N interpretações. A prova disso é a quantidade de igrejas que tem aí. Tudo. E isso começou a mudar muito a minha vida. Comecei a mudar todo o olhar que eu tinha a respeito de tudo. O olhar que eu tinha para com os meus pais, o olhar que eu tinha para com as coisas que eu tinha passado na minha vida, o olhar que eu tinha para com os meus filhos, para minha rotina ordinária, extraordinária. Para o meu olhar com o meu marido, com a minha vida, o meu olhar para com as pessoas que não gostam de mim e para as pessoas que gostam de mim. Tudo, gente. O olhar para a natureza, o olhar para a morte, o olhar para o sofrimento, para as dificuldades da vida. É lindo. Os mártires da igreja, os santos, tudo isso, né? Todas essas questões das objeções protestantes eu fui buscar, toda essa questão do purgatório. Que faz essa menção ao purgatório. Não está na Bíblia a respeito, por exemplo, da Divina Trindade, mas muitos protestantes acreditam na Divina Trindade. Então, nem todas as palavras estão na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Mas a nossa tradição e o nosso magistério nos ajuda a interpretar a Bíblia da melhor forma e nos deixa uma referência muito sólida. E aí, quando Jesus deixou, né? Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Cristo deixou uma igreja. Eu edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. A minha igreja. E a porta do inferno não prevalecerá sobre ela, ou seja, o mal não vai vencer contra ela. E qual é a única igreja que existe há mais de 2000 anos? E por mais que tenha, gente, pessoas, vamos lembrar que pessoas são falhas, pessoas são erradas, pessoas. Isso em qualquer área, em qualquer lugar, tá? Pessoas são falhas. Mas se a gente parte do princípio que a igreja é santa, que a igreja tem o seu, né, toda a sua santidade que Deus deixou, a gente vê que é a igreja que realmente prevaleceu e prevalece até hoje. E as portas do inferno não prevaleceram. Ou seja, se a porta do inferno tivesse prevalecido, prevaleceu. Então aí vamos lá e vamos fundar outra. Não. Se não prevaleceu, a igreja é verdadeira. A igreja existe, a igreja tá lá. Aí eu também, nessa minha, né, de algumas dúvidas, eu não sabia com quem tirar. Foi o que eu falei, eu procurava no YouTube, ou então colocava chat GPT, que o chat GPT faz essa busca, né, da internet toda, e pra me dar algumas respostas. E eu vou até deixar aqui depois um pouco desses prints do chat GPT, a respeito de tudo isso. Toda essa questão da igreja verdadeira de Cristo. Será que Cristo realmente deixou uma igreja? Ou não? Ou ele até deixou uma igreja, mas aí corromperam, ou seja, a porta do inferno prevaleceu sobre ela, o que não é o que Jesus disse, e aí fizeram outras. Então eu comecei a ver o sentido das coisas. E sobretudo, chegou certos momentos que eu, né, como eu tinha muito, por quê? Porque eu queria saber tudo, eu queria saber tudo. Só que chegou um ponto que eu falei, gente, eu não vou saber de tudo. Olha o tamanho da minha consciência humana, pequena. Como é que eu vou saber de tudo o que Deus é, o que Deus nos deixou? Tudo é muito vasto, é muito vasto. Então, chegou um momento que eu falei, eu não quero mais. Eu comecei a entrar num frenesi de ansiedade mesmo. Lembra que eu até cheguei a falar pra vocês, nossa, gente, eu tô suando, eu tô aqui dentro do carro. Eu cheguei a um ponto que eu tava com ansiedade, porque eu fiquei numa ânsia de buscar a verdade muito grande. E eu queria saber por quê. Por que isso? Por que o rosário é assim? Por que tem que rezar o terço assim? Por quê? Muitos porquês. Também, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar de certas coisas, de repente eu me deparei com uma vastidão gigante. E aí foi aonde eu falei, olha, eu não vou mais questionar agora nada. Eu não vou questionar agora nada. Chegou um ponto, né? De tanto eu já ter questionado. Eu falei, agora eu não vou questionar, agora eu só vou obedecer. Por que não pode carne na sexta-feira? Eu não vou mais questionar agora. Eu vou só obedecer. Eu vou viver o momento somente em obediência. E por que eu aceitei viver em obediência em primeiro lugar? Assim como mãe, eu via que muitas coisas eu falava para as crianças, por exemplo, se você falar para uma criança, não põe o dedo ali na tomada. A criança não vai, na concepção do cerebrinho dela, ela não vai conceber. Aí eu vou explicar. Não, porque vai com uma corrente e tal, vai levar choque. Tem certas coisas que ela não vai entender, por mais que eu fale. Tem coisa que ela só tem que me obedecer. Os meus filhos, a mesma coisa. Crianças fazem, mas por que, mãe? Por mais que eu explique certas coisas, tem coisas que eles não vão entender. E tem coisas que eles somente têm que obedecer. E eu pensei, se isso acontece já na relação pai e filho, mãe e filha, imagina eu com Deus, que tem uma consciência inexplicável. Então, assim, não tem como eu explicar Deus. Eu posso, sim, buscar entender cada vez mais para que isso também deixe a minha fé mais sólida, mais firme. Mas eu não vou ter todas as respostas. Assim como ninguém vai ter todas as respostas. Não vai. Por mais que a gente chegue num conhecimento grande, e a igreja é gigantesca, a vastidão do quanto ela é maravilhosa e rica, grande. Mas aí eu também fui ver, né, os milagres eucarísticos. Os milagres eucarísticos que não tem explicação, que a ciência tenta explicar. Não tem explicação. As aparições de Maria. Os milagres que o terço começou a fazer na minha vida. Quando eu falo milagres, gente,
é só quem vive que sabe. Igual quem se torna mãe sabe o que é ser mãe, só sabe o que é ser mãe quando você se torna mãe. A gente só consegue sentir a maternidade quando a gente vive. Por mais que a gente tente explicar, por mais que eu tente explicar os milagres que o terço fez na minha vida quando eu comecei a rezar o terço diariamente, e hoje em dia eu procuro rezar o rosário diariamente, só vai saber quem vive. Porque são os milagres muito mais do que físicos. São milagres internos, interiores, que só quem vive sabe. Então, como eu disse, gente, foi uma série de coisas que começaram a acontecer desde aquela época, em 2023. Aí a gente batizou as crianças não eram batizadas. Aí a gente casou na igreja, não era casada na igreja. Foi o que eu falei, hoje em dia a gente procura os sacramentos com regularidade, com frequência, confissões, tudo isso que muitos protestantes falam, né, a respeito dessa questão de se confessar com um pecador como eu, essa adoração a Maria, aos santos, todas essas questões eu via que eram muito mais pessoas que não tinham se aprofundado, era muito mais repetições, o famoso falar até papagaio fala, porque toda vez que eu busquei essas dúvidas, eu encontrei respostas, sabe? E mais do que respostas, eu comecei a experimentar, eu comecei a sentir. E não de uma forma pé na porta, Deus não é assim, Jesus não é assim. É de uma forma suave, perene, que Ele vai transformando a nossa vida. E é incrível, e é maravilhoso, sabe? E não se engane, as coisas não se tornam mais fáceis. O mundo, o reino de Deus não é este. O reino de Deus não é daqui. Pelo contrário, tem um monte de coisas que se tornam mais difícil. Mas e a fidelidade a Deus? E o crer no sobrenatural? E os mártires da igreja, os santos, as histórias dos santos que são uma inspiração pra gente. Aí foi onde eu vi, né, os católicos, que eu buscava a referência das pessoas vivendo aí na vida mesmo. Os santos são uma grande referência e inspiração pra nós. Eu procuro ser o mais coerente possível, mas eu sou humana. Eu também procuro viver em paciência com os meus filhos, mas eu não perco paciência, perco. Eu procuro viver em coerência, mas às vezes não falo uma coisa que eu não devo, penso uma coisa que eu não devo. Sim, então eu não sou perfeita. Não sou perfeita, mas eu quero muito ser essa inspiração e referência, principalmente para minha família. Porque é através do que eu vivo, do que eu sou, do meu dia a dia, na porta da minha casa, para dentro principalmente, é o que os meus filhos estão presenciando, é o que eles vão ser. Ou o que eles vão não querer ser. Então, gente, tudo é muito vasto. Eu posso vir aqui mais vezes falar um pouco mais sobre, mas a princípio eu quis vir aqui falar um pouco a respeito, né, da minha conversão, da minha visão e do porquê o catolicismo. E vou deixar aqui alguns prints, né, porque daí também já tá um pouco mais resumido, né, ao invés de eu ter que escrever e deixar aqui na legenda. Como eu disse, eu não sei se esse vídeo vai ser um só, eu acho que não, porque senão ele vai ficar gigantesco, mas eu acho que eu vou deixar ele em partes. Então, se você tá vendo esse vídeo, volte nas outras partes. E é isso. Como eu disse, eu não quero confusão com ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, quero confusão não. Pesquise por si tudo que eu falei aqui. Pesquise por si, chegue nas suas conclusões, chegue nas suas interpretações. Mas nós, católicos, de verdade, né, que a gente procura de fato viver uma vida em santidade, a gente acredita sim que Cristo deixou uma igreja e que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. E por mais erros que existam entre as pessoas, que muitas vezes estão lá, né? A gente vê aí teologia da libertação e tudo mais. Existe um fundamento, existem pessoas, de fato, que conseguem viver e transmitir a doutrina católica, que é a Igreja de Cristo, da melhor forma. Então, foi o que eu falei, o maior responsável pela minha conversão, o sacerdote, foi o Frei Gilson, e foi o meu marido, e foi a minha sogra, através da vivência deles, né, e do que eles falam. E eu jamais, né, eu agradeço todos os dias ao meu marido, porque se não fosse por ele, eu jamais teria buscado a Igreja Católica. Eu jamais teria querido, não queria nem saber. Não tinha a menor intenção nem em buscar saber, sabe? Então foi essa sementinha que a minha sogra deixou ao longo desse tempo, que depois foi pro meu marido, que depois foi pra mim. E é isso, tá bom? Vai ficar gigante, gente, mas eu espero que tenha ficado claro. É um vídeo bastante importante, tanto para eu professar aqui a minha fé, como para que os meus filhos vejam no futuro, os meus netos, e quem sabe eu deixar uma sementinha aí também em alguém para buscar um pouco mais a respeito dessa igreja maravilhosa, que é a igreja que Cristo nos deixou, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, que Jesus se faça presente em nossas vidas sempre, e que ele não desiste da gente, gente. É a gente que muitas vezes desiste dele. E é isso, gente, um beijo e até a próxima.